palavra do Senhor possa levar o nosso coração para mais perto de Deus, que a palavra de Deus possa construir Cristo no nosso coração nessa noite, Pai. Que como a corça suspira pelas águas, ó Pai, o nosso coração possa suspirar pelo Senhor, ó Deus. Que assim como, Senhor, o Senhor tem falado de geração em geração aos pais pelos profetas, hoje o Senhor nos fale em Cristo Jesus, ó Pai. O verbo vivo, encarnado, que desceu do céu, que habitou entre nós, que viveu e não conheceu o pecado, que foi para a cruz, tomou sobre si todos os nossos pecados e nos perdoou, vencendo a morte, vencendo o pecado e vencendo ao diabo na cruz. Ele ressuscitou e está vivo, foi assunto aos céus e está à direita de Deus, de onde ele voltará para buscar os seus, para julgar a terra. Oh Deus amado, nós precisamos da Tua palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor então fale como tens falado ao nosso coração, e que nós sejamos aqui edificados em Ti, é o que eu oro em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Abra sua Bíblia, querido irmão e irmã, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, os versículos de 1 a 6, se você não tem a Bíblia, eu já descobri isso hoje de manhã, você pode levantar a sua mão, a Bíblia já chega no texto aberto para você, com notas de rodapé, comentário e exegese pronta. 2 Timóteo, capítulo 2, os versos de 1 a 6. É de fato um prazer muito grande, uma alegria muito grande estarmos aqui, convivendo com os irmãos, irmãs tão queridos nesse final de semana. Foi para nós um privilégio muito grande. Eu estou terminando as minhas férias neste final de semana que vem já estou de volta lá na igreja, e de fato foi assim um presentão de Deus poder estar com os irmãos nesse encerramentozinho aí desse período de descanso no mês de janeiro. Quero agradecer muito meu querido amigo pastor JR, obrigado querido, já disse de todo o meu amor, todo o meu carinho por você, por sua família, que tem sido tanta bênção na nossa vida ali na Igreja Presbiteriana da Penha. Para quem não sabe, para quem não estava hoje de manhã, o pastor JR, ele foi seminarista, o Júnior foi seminarista da Igreja Presbiteriana da Penha, durante os 4 anos, não ficou lá na igreja porque Jesus não quis. Foi exatamente isso, né? Jesus não quis, mas é muito amado. A nossa igreja ama muito o seu pastor, viu? Ele é muito querido por todos nós ali na igreja, e até hoje há marcas profundas do Evangelho deixadas pelo pastor JR ali na nossa igreja. De fato que é uma honra poder servi-lo aqui também, querido irmão, é uma honra poder estar aqui. Eu não estou aqui sozinho, eu estou aqui em nome da Igreja Presbiteriana da Penha, do nosso conselho, do nosso pastor Amauri, do pastor Carlos Henrique, seu cunhado, de todos os demais pastores e presbíteros da igreja. Nós trazemos aquele abração para essa comunidade que é tão querida. Nós já orávamos muito por vocês e é um prazer muito grande conviver com os irmãos queridos que têm feito uma história tão bonita, têm construído pela graça do Senhor uma história tão bonita nessa cidade, plantado esta igreja. Isso é um grande testemunho da graça, do avanço do Evangelho, e desta igreja plantado outras igrejas. Eu sou muito amigo do Edu, nós estudamos do pastor Edu Farias, nós estudamos a Bíblia 3 anos juntos com o pastor Mike Gorin. Esse ano terminou o ciclo de 3 anos, eu creio que o pastor Mike esteve pregando aqui há um tempo atrás, enfim. E quando, ainda no começo do sonho de plantar a igreja em Ipanema, o Edu compartilhou que a Igreja Presbiteriana das Américas seria a mãe daquele projeto. Ele contou do desafio, pastor Júnior, daquele impacto que foi o seu desafio pessoal a ele sentiu aquilo como um impulso de Deus, de forma que também vê esta igreja sendo a impulsionadora do Evangelho nessa cidade, nesse país,
o impacto da relevância, de, enfim, fomentar o evangelho na cidade. Irmãos, vocês não têm ideia de como vocês são amados, de como vocês são queridos, de como outras igrejas olham para cá buscando inspiração. A gente busca inspiração desde essas artes tão lindas que vocês fazem, que inspiraram um modelo, por exemplo, de comunicação da nossa igreja. Enfim, a gente segue de longe e de perto ao mesmo tempo. De fato, é algo muito prazeroso estar aqui com os queridos, pela relevância daquilo que Deus tem feito. Ocupar esse púlpito aqui é também um privilégio, porque o pastor Júnior é um inspirador de tantos outros pastores na nossa denominação, de tantos outros pastores que o buscam na internet, que vão atrás daquilo que ele está dizendo, daquilo que ele está pregando. De fato, é uma responsabilidade e também uma alegria que eu tenho em Deus de poder pregar aqui nesse púlpito. Obrigado, pastor, Deus te abençoe. Aos demais pastores, obrigado, pastor Marcelo, pastor Homer, obrigado ao Guilherme, obrigado Miriam pela hospedagem. A gente ficou bem hospedado na casa da nossa querida Miriam, tão generosa, tão assim hospitaleira. Aquilo alegrou muito o nosso coração. De fato, a gente está indo embora muito feliz amanhã, grato a Deus por essa oportunidade. Obrigado, viu, queridos? Indo a São Paulo, a gente está ali na Zona Leste. Pensa na ZL, irmão. Itaquera, 15 minutos do Corinthians, é lá mesmo. Enfim, a Igreja Presbiteriana da Penha está na Zona Leste de São Paulo, querida Zona Leste, 4.800.000 habitantes na ZL, e a gente tem ali um chamado de fomentar o nascimento também de novas igrejas. O nosso sínodo é um sínodo que caminha muito unido. Os 3 presbitérios do sínodo, para você ter uma ideia, eles se reúnem no mesmo dia, no mesmo lugar, para provocar um encontro de pastores queridos, de presbíteros queridos que estão ali naquela região da cidade. Quando você se lembrar, o maior bem que você pode nos dar é a oração. Ore por nós, para que Deus de fato impulsione o evangelho naquele lugar. A gente tem o sonho de ver muitas igrejas reformadas nascendo ali naquele espaço da cidade. A gente está no centro nervoso da heresia do Brasil. A nossa igreja está a 10 minutos do Templo de Salomão, está a 10 minutos do Valdomiro, do Agenor Duque, de quem você pensar de heresia no Brasil. A gente está ali, no centro nervoso, e é de fato um chamado de Deus produzir exposição bíblica, boa teologia e de fato ser instrumentos de Deus na pregação da palavra naquele lugar. Então, irmão, lembrar da gente, ora, por favor. Vamos ler o texto então, expor esse texto da palavra de Deus nos minutos aqui que sobram. A palavra do Senhor ensina assim, 2 Timóteo 2, de 1 a 6. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos a instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. É interessante que esse texto é o texto do apóstolo Paulo, já experiente, já depois de 25 anos de ministério, escrevendo ao seu discípulo, que é jovem, mas não tão jovem assim, já é capaz de pastorear uma igreja, que foi enviado pelo apóstolo Paulo a pastorear a igreja de Éfeso, igreja a qual o apóstolo Paulo havia plantado. Interessante que a vida do apóstolo Paulo, a cosmovisão do apóstolo Paulo, a sua ótica de leitura da sociedade é transformada num determinado momento do relato do livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Guilherme entrou em contato comigo e me pediu o tema, então, que fosse pregado nessa noite,
O tema é sal e luz. É claro que a base bíblica para esta conferência é Mateus, no capítulo 5, os versos 13 a 16. Eu fiquei muito tentado a expor este texto, mas pensei no subtema. O subtema era a ótica. Qual é a ótica dos justos ao ler o seu tempo, ao ler a sua sociedade, e como pode ser ele sal e luz? Apenas como medida introdutória aqui da mensagem, você precisa se lembrar onde está posicionado esse ensino de Jesus. Esse ensino de Jesus está posicionado logo no segundo ponto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa com o Senhor Jesus expondo as bem-aventuranças. Ele diz ali o que é o cristão, quem é o cristão. O cristão é aquele que chora, que sofre pelo Evangelho, que é humilde, que é pobre no sentido de que não tem nada se a ele não for dado. Este é o sentido bíblico. Aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que é injustiçado por causa do Evangelho. E Jesus então diz quem é o cristão nas bem-aventuranças. E no capítulo 5, ainda no final, nos versos 15 a 16, 17, ele vai dizer como esse cristão expressa as bem-aventuranças que são fruto do Espírito Santo nele. Ele diz: se você de fato é bem-aventurado, você então é sal e luz. Se você realmente é alguém que chora, é alguém que foi feito manso pela graça, é alguém que foi transformado pelo Evangelho, à medida que a sede do seu coração mudou, você não tem mais sede pelo dinheiro, você não tem mais sede pelo poder, você não tem mais sede pelas coisas deste mundo, mas você tem sede pela justiça de Deus, e que a justiça de Deus, e que a graça de Deus, e que a misericórdia de Deus se estabeleça na terra. Se você foi alcançado assim pela graça, você é sal e luz. Ao chamar o povo de sal e luz, o Senhor Jesus faz duas delimitações. Primeiro, ele diz que o mundo está em trevas e que o mundo não tem sabor nenhum. É isso que ele diz. Não há nada de esperançoso no mundo sem Deus. Não há nada que clareie a vida de ninguém no mundo sem Deus. Ele diz que nós somos então o sal, que dá sabor e que também é usado para preservar os alimentos. O sal que saboreia, porque é contraste. Se o sal tivesse o mesmo gosto da carne, ele não teria objetivo nenhum no churrasco. Mas, por exemplo, quando você põe sal, é porque ele contrasta com aquele sabor, e ele então, ao contrastar, ele mostra ou ele evidencia algumas tonalidades ali da carne que outro elemento não evidenciaria. Ele é sabor porque ele é contraste, e porque antes da geladeira ser, já era o sal, ele preserva. Ele é luz porque a luz vence as trevas. O mundo sempre está em trevas. E a pergunta que me veio ao coração é: como que esse indivíduo, que é sal e luz, no meio do mundo que é, assim, evidentemente perdido, sem luz e sem direção, como ele deve enxergar? Qual deve ser a sua cosmovisão? Qual deve ser a sua perspectiva como sal e luz na terra? A cosmovisão do apóstolo Paulo foi transformada. É interessante que Atos vem narrando a história. Atos tem algumas curvas interessantíssimas, e uma delas é o início do ministério do apóstolo Paulo como auxiliar de Barnabé. O apóstolo Paulo, ele aparece auxiliando na primeira viagem missionária a Barnabé, que é aquele encorajador que o motiva e que banca o seu ministério em todos os sentidos. Em Atos, no capítulo 15, há uma grande dissensão. O texto diz que o apóstolo Paulo e Barnabé tiveram não pequena dissensão, ao ponto deles se separarem. O motivo da briga você conhece, é João Marcos. Paulo diz que por conta de João Marcos ter abandonado a primeira viagem missionária, ele não queria mais João Marcos no time, e Barnabé diz: eu quero João Marcos, e enfim, Barnabé fica com João Marcos e vai para um lado, e o apóstolo Paulo então com Silas e outros discípulos vão para outro lado, e vão proclamar o Evangelho. Até que no capítulo 16 o apóstolo Paulo chega a Troade.
E em Troade acontece o turning point, acontece o momento da grande virada da cosmovisão do apóstolo Paulo com relação ao mundo, com relação à pregação do evangelho e com relação ao seu próprio ministério e à sua vida com Deus. Ele enxerga um varão macedônio, um homem vestido com roupas características da Macedônia. E este homem, na sua visão, que é sobrenatural, e você precisa sublinhar isso na sua Bíblia, é uma visão sobrenatural, e presbiteriano tem às vezes medo de ler isso na Bíblia, e a gente presbiterianiza essas passagens, e pensa, enfim, eu não quero causar polêmica aqui, mas eu acho que a gente, às vezes, presbiterianiza demais as coisas. Paulo foi uma visão espiritual, foi uma visão sobrenatural que nem ele mesmo soube como explicar. Ele vê de pé um homem, e o homem diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele então, e os discípulos que estão com ele, narra a palavra de Deus, juntam as suas coisas, e eles partem para a Macedônia, e vão pregar o evangelho num lugar nunca antes visitado pela graça de Deus. A sua cosmovisão mudou. A Bíblia conta que ele chega a Filipos, ele prega o evangelho, a casa de Lídia se converte, ele batiza toda a casa daquela agora que é uma irmã no evangelho. Eles são presos em Filipos. Há ali uma grande luta do apóstolo Paulo por conta daquele demônio que ele expulsa, da menina que adivinhava as coisas, e você lembra desta história. Ele repreende aquele demônio, ele tira o lucro dos patrões, e por conta disso ele é preso. De noite, Paulo e Silas estão na cadeia, louvando ao Senhor. Um grande terremoto, as cadeias se abrem, o carcereiro está prestes a se matar, a encravar em si mesmo a espada, e o apóstolo Paulo diz: não faça nada contra você, nós estamos todos aqui, e nós estamos todos bem. Como termina a história, irmão? Termina com a casa do carcereiro batizada, convertida ao Senhor, agora são membros da igreja, juntamente com Lídia, vendedora de púrpura, e todos aqueles que se converteram na passagem do apóstolo Paulo por Filipos. O apóstolo Paulo chega a Tessalônica. A Bíblia diz que em Tessalônica os homens são rudes, são homens iletrados, rudes, no sentido mais violento da palavra. O apóstolo Paulo então prega o evangelho naquela cidade. Ele é então ameaçado de morte. Jason vai ao seu socorro, eles todos correm perigo de vida. O apóstolo Paulo vai até Bereia, fugindo de Tessalônica. A palavra do Senhor diz que em Bereia as pessoas eram mais esclarecidas, porque elas liam a palavra de Deus, liam o Antigo Testamento, liam a Torá. O apóstolo Paulo então prega o evangelho em Bereia. De Tessalônica, que é perto de Bereia, percebem que o apóstolo Paulo está ali, vão até lá para continuarem o que tentaram fazer em Tessalônica. E o apóstolo Paulo então, pregando o evangelho, sai de Bereia e vai para Atenas. É interessante que em Atenas, na minha ótica, ao ler o evangelho, que eu chamo de Evangelho de Atos, o livro de Atos, ao ler o Evangelho de Atos dos Apóstolos, em Atenas, o apóstolo Paulo nos deixa perceber aquilo que eu chamo de a hermenêutica do ágora, a hermenêutica da praça pública. Ele então dialoga com o ágora, ele dialoga com a praça pública, ele debate com os filósofos epicureus, estoicos, enfim, ele entende a cosmovisão daqueles que não creem em Deus, e então usa elementos da cultura, como aquele Deus desconhecido, para construir pontes de diálogo e de proclamação do Evangelho. Aquilo que deve ser a hermenêutica correta de qualquer igreja cristã. Entender a praça pública, entender o ambiente onde fatalmente as pessoas não estão buscando Deus e não estão preocupadas com a existência de Deus. O apóstolo Paulo vai até lá e provoca o diálogo, ele prega o evangelho. Aparentemente não há nenhum sucesso em Atenas, a não ser a posterior narrativa da conversão de Dionísio, que se torna o bispo daquela igreja. O apóstolo Paulo sai de Atenas e ele vai para talvez o seu ministério mais desafiador, Atos capítulo 18, Corinto. Ele prega o evangelho em Corinto. Ele agora tem a parceria de Priscila e Áquila, que são cristãos que saíram
de Roma, fugidos daquela grande perseguição, e ele proclama o evangelho naquele lugar, faz tendas, proclama o evangelho, até que um time todo de missionários e discípulos de Jesus chegam até Corinto. O apóstolo Paulo deixa de fazer tendas e ele então agora se dedica a ensinar a palavra de Deus todos os dias e até mesmo nos sábados, proclamando o evangelho e por 18 meses estabelecendo a igreja de Corinto. O repuxo é grande em Corinto. Corinto é uma cidade cosmopolita. Corinto é uma cidade diferente. Corinto é uma cidade portuária de mais de 600 mil habitantes. Imagina você, há mais de 2.000 anos atrás, ou cerca de 2.000 anos atrás, uma cidade com mais de 600 mil pessoas de todos os lugares do mundo, que falava diversas línguas diferentes, que tinha vários deuses, vários ídolos naquela cidade. Uma cidade que se ganhava muito dinheiro. Empresas do mundo todo, gente do mundo todo se estabelecia ali, por conta do istmo, do canal que existia em Corinto, que ligava 2 oceanos e que encurtava a viagem do Oriente até Roma em 3 meses de navegação. Imagina você, uma igreja que recebe gente de todos os lugares do mundo. O apóstolo Paulo então proclama o evangelho e recebe muita contrariedade. Em Corinto ele tem outra visão, e nessa visão o Senhor diz ao apóstolo Paulo: não te cales, apenas fale. Pelo contrário, fale, não temas, porque eu estou com você. O apóstolo Paulo deixa a igreja de Corinto estabelecida e vai para Éfeso, naquela que é a parte final do seu ministério. O apóstolo Paulo chega em Éfeso, e Éfeso é uma cidade gigantesca, é uma cidade de mais de 350 mil habitantes. É uma das 12 cidades neocoros, é uma cidade que tem um templo ao imperador, é uma cidade-estado, é uma Roma fora de Roma. Há um templo do imperador, há uma corte romana, há um governador romano, há um grande porto em Éfeso, e o apóstolo Paulo chega ali para proclamar o evangelho. Uma cidade idólatra. Artemis é a deusa da cidade, uma deusa que tem mais de 1.000 sacerdotisas prostitutas que se reúnem para fazerem as maiores atrocidades que você possa imaginar naquele grande templo a Artemis. Há uma produção gigantesca de ídolos, de pequenas estátuas da deusa Artemis ou da deusa Diana, que são oferecidas a todo mundo pelo porto mundialmente conhecido, o porto de Éfeso. O apóstolo Paulo prega o evangelho naquela cidade. Rapidamente o texto diz que de Éfeso ele proclama o evangelho para toda a Ásia. De Éfeso ele proclama o evangelho para toda a Ásia. Quando eu li a história do apóstolo Paulo em Éfeso, me lembrei de Agostinho de Hipona. Na sua biografia, a mesma frase: daquele canto da África, ele influenciou o mundo todo. Daquele canto do mundo. Hoje, uma cidade perdida no meio da Turquia, as ruínas que sobraram de Éfeso, daquele canto do mundo, o apóstolo Paulo evangelizou a Ásia. Ele evangelizou a cidade, uma cidade que antes era idólatra, agora foi transformada pelo impacto do evangelho. Demétrios, que é o grande chefe da guilda ou da CUT, do sindicato dos produtores de ídolos, ele então vai ao ginásio daquela cidade. O grande ginásio, o grande areópago, o grande anfiteatro de Éfeso, 23 mil pessoas. E você podia ouvir a voz de alguém sem microfone, num lugar que cabia 23 mil pessoas. Ele incita uma multidão que se reúne naquele lugar, e por 2 horas eles gritam: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo tenta ir até ali, os discípulos não deixam. Alexandre, que é um dos discípulos, Alexandre porque ele é um crente de Alexandria, Alexandre que é discípulo vai até aquele lugar. Quando ele começa a falar, percebem o seu sotaque, percebem que ele é um do caminho, que ele é um cristão, e eles gritam por mais um tempo: grande é Diana dos Efésios. E o apóstolo Paulo deixa a cidade de Éfeso,
pelo porto que ficava a talvez não mais do que 1,5 quilômetros daquele grande estádio, com um povo gritando: grande é Diana dos Efésios. E ele toma o barco e vai embora para nunca mais voltar a essa igreja. O apóstolo Paulo então tem planos de ir a Jerusalém. Ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso para o encontrarem em Mileto. Mileto é uma cidade que fica a não mais do que 20 quilômetros de Éfeso. Eles se encontram em Mileto e ali eles se ajoelham, eles oram, eles choram, eles se abraçam, eles se beijam e eles se despedem para nunca mais. É para essa igreja que o apóstolo Paulo envia Timóteo. É para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve esse texto que nós lemos. Dali, o apóstolo Paulo voltou para Jerusalém e foi para Roma, de onde ele nunca mais saiu. Dali ele foi promovido para a glória pelo Senhor. É para essa igreja que o apóstolo Paulo escreve o texto que nós lemos. Na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele dá 4 orientações a Timóteo. Há um livro do John Stott, e eu creio que todo o crente da minha idade já leu tudo que o John Stott poderia escrever. Tudo. Eu li tudo que tinha, que eu achei do John Stott, eu li. Um grande inspirador dos pastores da minha geração. É interessante que ele tem esse livro escrito Tu, porém. E ele fala exatamente desses 4 pontos, os 4 pontos principais da segunda epístola de Paulo a Timóteo. As 4 orientações são simples, os 4 capítulos, resumidamente. Você, Timóteo, guarda o evangelho, no capítulo 1. Como deve ser, Timóteo, a sua ótica diante desse mundo sem sal e sem luz? Guarda o evangelho. Em segundo lugar, sofra pelo evangelho. No 3º capítulo, o apóstolo Paulo fala: permaneça, Timóteo, no evangelho. Você guarda o evangelho, sofra pelo evangelho, permaneça no evangelho. Em 4º lugar, Timóteo, prega o evangelho. Prega. Guarda o evangelho, sofra pelo evangelho, permaneça no evangelho e pregue o evangelho, Timóteo. Não dá tempo de expor os 4 capítulos. Eu escolhi então a segunda orientação do apóstolo Paulo: sofra pelo evangelho. Qual deve ser a sua cosmovisão? Como que você é sal e luz? É quando o evangelho muda, querido, a sua maneira de viver. É quando o evangelho muda a sua ótica, muda as suas escolhas, muda o seu coração, muda a sua perspectiva. É quando o evangelho muda a sua aproximação, o seu contato e muda a forma de você conceber a vida. Como o evangelho muda? São três pontos básicos para esta mensagem, para concluir essa mensagem. A primeira orientação do apóstolo Paulo com relação à vida de Timóteo, ao embate que ele tem como cristão naquela sociedade sem luz, sem esperança, sem Deus, é esta: Timóteo, seja forte. Seja forte. O texto diz assim no versículo 1: Tu, pois, filho meu. Veja com qual carinho o apóstolo Paulo se refere a Timóteo. Você, diferentemente dos outros, Timóteo, você, meu filho. Ou seja, há um afeto, há uma relação mais próxima, há uma preocupação do apóstolo Paulo para com o seu filho na fé, que agora é o pastor dessa igreja. E ele diz: você, pois, filho meu, seja fortificado na graça. O termo aqui, em grego, fortifica-te, é en dínamo. En dínamo, ou seja, seja cheio do dínamos. Dínamos é o quê? Dínamo é poder, é dinâmica, é força. Dínamo é velocidade, é capacitação. Seja você forte, Timóteo. Você precisa se lembrar que o apóstolo Paulo orienta num outro momento Timóteo a não ser tímido, a não se deixar intimidar por causa da sua mocidade e talvez por causa do seu
temperamento. Timóteo era alguém tímido. Já conheceu alguém tímido ou não? Você já conheceu alguém que titubeia diante de uma situação? Que não sabe o que falar? Você já teve algum, paquerinha tímido? Hein, irmã? Que nunca falou para você que gostava de você? E você ficava pensando assim no seu coração, será que esse menino gosta de mim ou não gosta? Porque ele não fala. Ele dá a entender, mas não fala. Porque ele é tímido. Você já ficou intimidado numa entrevista de emprego, irmão? Em algo que alguém te perguntou assim, na lata, isso aqui, como é que é? E você ficou intimidado? E quando você chegou em casa, você falou assim, poxa vida, eu devia ter falado isso? Você já refez discursos depois que você teve a oportunidade de falar e não falou? Quem já passou por isso? Você falou assim, devia ter falado isso, devia ter falado aquilo, podia ter falado aquilo. Quem já não ouviu da esposa dizendo assim, por que você não falou isso, meu bem? E lá no fundo do seu coração, para não concordar com ela, você falou, devia ter falado, mas não fala. Todos nós nos intimidamos com alguma coisa. E eu acredito que esse conselho do apóstolo Paulo seria cruel se ele fosse feito só na primeira parte, em dínamo, seja forte. Ele seria cruel. Ele seria um discurso de autoajuda. Se o evangelho fosse isso, a gente tinha que virar uma igreja da prosperidade, porque daí estaria certo. Você pode, está tudo em você, você consegue, é você mesmo, olha no espelho 7 vezes, fala, eu sou lindo, 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 é comigo mesmo, e você levanta e dá um jeito na vida, porque seja forte, irmão. Já viu filosofia de boteco? É por aí. Seja forte, você pode, você consegue. Parece... A gente veio ouvindo eu estava com os meninos no carro, eu falei assim, vamos ouvir as músicas trilha sonora de filme, vamos ouvir. E a gente veio ouvindo música de filme no carro, e num determinado momento, a moçada aí do ano que nasceu, 99, 2000, 2001, vai lembrar. Eles colocam a música do Tarzan. Lembra do desenho do Tarzan? Você pode ir, né? Lembra lá, não é? E aquela música é uma injeção de autoajuda. Você vai conseguir, você pode vencer, é você, é você, é você. Dá até vontade de chorar, tão bonito que é aquela música que o Ed Mota canta, é tão legal. Em inglês é o Phil Collins, a gente ainda veio ouvindo Phil Collins. Você pode vencer. Seria cruel se o apóstolo Paulo tivesse feito isso com Timóteo, porque não é por aí que você é sal e luz. O texto diz, seja fortalecido na graça. Não é você, é a graça de Deus em você. Você pode ser tímido, irmão, o tanto que você quiser. Você pode sentir medo. O medo a gente vence com o tempo. Você pode ter dúvida. Muitas vezes você tem fé, mas você duvida. E você precisa orar, Senhor, eu creio no Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu não consigo ver essa situação. E então vem o apóstolo Paulo e diga assim, filho, seja fortalecido em algo que está além de você. É a graça que te fortalece a enfrentar essas situações complexas e difíceis que vocês têm enfrentado. É a graça do Senhor que sustenta a sua vida. É a graça do Senhor que o levanta. Não é a sua força, é a força de Deus em você. Em segundo lugar, são 3 pontos. Você vê que já está quase acabando. Amém, irmão? Já está quase no final. A segunda, palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, nesse contexto tão amplo que eu lhe dei aqui no primeiro momento da mensagem, é essa: confie a palavra a homens idôneos e fiéis. É o que o versículo 2 diz. E o que da minha parte você ouviu, ou seja, você foi instruído, Timóteo. Você está pronto pela instrução da palavra. Deus nunca nos dá situações na vida que a gente não esteja pronto para enfrentar, porque a palavra de Deus está construindo Cristo em nós. O que você ouviu, Timóteo, você não sabia, mas você estava sendo preparado. Você não tinha consciência, mas Deus estava preparando você para esta hora. É como o Senhor Jesus disse, foi para esta hora que eu vim.
O momento é complexo, é difícil, é fora do controle, é fora da previsão, é fora de qualquer perspectiva que a gente pudesse ter tido anteriormente, é fora de qualquer planejamento. Mas, Timóteo, você já ouviu a palavra está em você, você já foi instruído. Eu fui pastor durante 5 anos na cidade de Cambridge, em Massachusetts. O pastor J.R. esteve pregando lá na igreja, na Christ the King Presbyterian Church, acho que ano passado, não foi, pastor? Uma igreja fantástica, irmão. Pensa numa igreja que está a 4 quadras do portão da Harvard e a 4 quadras do portão do MIT. Você está entre a Harvard e o MIT. Pensa numa igreja top. Eu era pastor auxiliar nessa igreja, irmão, pastor auxiliar em Cambridge. Pastor auxiliar, é uma benção, eu sou pastor auxiliar hoje, mas é bom, todo o repuxo vai para o pastor titular. Sabia disso ou não? Reunião do conselho, a gente apoia o pastor titular, estamos juntos, irmão, mas quem toma bomba é ele, a gente vai junto, a gente levanta o ministério dele, ele estando bem, nós estamos tudo bem, está tudo certo. No inverno nós vamos esquiar. Pastor auxiliar lá. Aqui deve ser diferente. Lá era assim, ó. Tranquilo. Igreja bênção, irmão. Bênção. Meus filhos estudavam numa escola maravilhosa. Park Street School. Pensa numa escola. Uma escola evangélica, cristã, que não tinha crente estudando mais. Então eles procuravam uma escola que custava $20 mil. Eu podia pagar, eu não ganhava aquilo, irmão. Uma escola que custava $20 mil, que era uma escola institucionalmente cristã, mas que crente nenhum pode pagar essa mensalidade. Então, enfim, eles procuravam famílias cristãs para colocarem os filhos nessa escola. E os meus filhos estudando, Park Street School. Que ano. Uma benção, irmão. E então o conselho me enviou para revitalizar uma igreja. Pensa numa igreja, irmão. Pensa numa igreja. Top. 40 pessoas na igreja, um brigando com o outro. Na primeira reunião da igreja eu falei assim, vocês não precisam de um pastor aqui, vocês precisam de um delegado. Vocês vão atrás de um delegado de polícia que resolve melhor o problema de vocês. As irmãs brigando por causa de panela. Nós vamos fazer um almoço na igreja e uma brigando com a outra porque levou a panela, me ligando 7 horas da manhã. Eu falei, irmão, esse troço não é sério, vamos mudar esse negócio aqui. Vocês precisam de um delegado aqui, não precisam de um pastor. Era isso. Eu fiquei que nem um doido. Já assistiu aquele filme Mente Brilhante? Já assistiu? Era eu, fazendo esquema de planejamento, estudando tudo que você possa imaginar, igreja com propósito, sem propósito, com mais ou menos propósito, fazendo diagrama, ministério, na minha cabeça, 40 crentes, irmão, 40 crentes, e eu com aquele tanto de cartolina, diagrama, folha, porque agora eu sou o pastor titular, acabou o esqui, joguei o esqui fora, agora é a hora verdadeira do homem trabalhar, vamos embora. E então, eu fui ficando desesperado, porque eu fazia reunião com o conselho, nada do que eu falava funcionava, não ia para frente. E os irmãos falam, não tem dinheiro, pastor. Não, assim não vai dar, agora não vai, não é assim, tem que ir com calma. E eu naquele negócio, vamos, e eu olhando para aquele tanto de diagrama, fui para umas 3 conferências, voltava, com aquele tanto de livro que eu comprava, falava, agora vai, e não ia para lugar nenhum. Até que eu me ajoelhei no meu escritório, comecei a orar. Deus, o que eu vou fazer? Por que o Senhor me mandou para cá? Por que o Senhor me mandou para cá? Se não funciona, Deus. Eles me acham jovem demais. Eu prego, ninguém entende o que eu estou falando. Eu era aquele ser, pensa num ser desconhecido, o pastor, um ser invisível durante 6 dias. E no 7º, quando ele aparece, ninguém entende o que ele fala. Imagina a tragédia do meu coração. Me ajoelhei. O que eu vou fazer, Deus? O que eu vou fazer, Deus? O sentimento que veio ao meu coração foi esse que eu disse agora para vocês. Tudo o que você precisa, Juliano, já está em você.
tudo o que você precisa, você já aprendeu. Vai fazer o ministério. Literalmente, irmão, eu levantei do joelho ali no meu escritório, eu tirei todos os papéis que eu tinha anotado, diagrama que você possa imaginar, podia dar um curso de planejamento de igreja, joguei fora. Eu transformei o gabinete da igreja numa sala coletiva, fechei o gabinete da igreja e fui para a rua, fui fazer o ministério. Preparava o sermão na padaria, abria de propósito uma bibliona grandona assim na padaria, fiz amizade com a turma da padaria e falava assim: quando tiver alguém sofrendo aqui, pode falar comigo que eu sou pastor. Evangelizei todo mundo, gente da padaria foi para a igreja, um monte de gente se converteu naquele processo, a igreja foi revitalizada, com muito menos sofrimento, porque não era a minha capacidade. Foi ali que eu descobri que não é o que eu faço, é o que Deus está construindo em mim. Por isso, querido, você precisa olhar para a sua história com mais generosidade. Viu? Você precisa olhar para o seu passado com muita generosidade. Porque tudo que aconteceu foi graça do Senhor. Olha para o passado com gratidão. Construiu quem você é hoje. Olha para o futuro sem ansiedade. Olha para o futuro com esperança. E hoje você compartilha a palavra de Deus com as pessoas que estão ao seu redor. É assim que a gente é sal e luz. O resultado não é comigo, não é com você, é aquilo que Deus faz em nós. Em último lugar, o último ponto é: suporte o sofrimento. Os versículos 3 a 6 dizem: participe dos meus sofrimentos. É um convite do apóstolo Paulo. Venha participar, Timóteo, dos meus sofrimentos. Bem-vindo ao clube. Ele está dizendo: vai ter sofrimento, o sofrimento não vai passar ao largo, ele vai acontecer. E é bom, como diria o pastor Bill Hybels, você precisa abraçar a tensão, faz parte. O sofrimento faz parte. Não é o que a gente deseja. Nós não fomos desenhados para o sofrimento, nós fomos desenhados para a glória de Deus. Você não nasceu para sofrer, você nasceu para a glória de Deus. Mas o sofrimento é um instrumento de Deus, que forma a imagem de Cristo em nós. Então participe do sofrimento, sem medo. Como que você participa do sofrimento? O apóstolo Paulo faz 3 imagens fantásticas. Ele diz que nós devemos participar do sofrimento como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Como é que a gente deve viver então a cosmovisão cristã? Como um soldado, como um atleta e como um lavrador. Como é que a gente enfrenta os embates da vida? Como soldado, como atleta e como lavrador. Como é que a gente enfrenta a crise que chega sem avisar na casa da gente, nas finanças da gente? Como é que a gente enfrenta os piores embates que a gente enfrenta na vida e as maiores dificuldades que a gente possa enfrentar como crente ou como igreja? Como um soldado, como um atleta e como um lavrador. A palavra soldado aqui, que o apóstolo Paulo usa, não é a palavra comandante. Porque a gente pensa no soldado, a gente pensa logo no general Patton, americano, com aquele monte de estrela aqui, no alto de um porta-aviões, dizendo: vai, voa. Não, não é essa a imagem. A imagem aqui é do soldado raso. Você sabe o soldado raso? Aquele que só obedece, que ele faz o favor, se ele só obedece. É esse aqui o soldado. Soldado, irmão. Alguém aqui já serviu o exército? Como soldado. Se você foi para a escola de cadete, você não foi soldado, você é mamata. Eu servi o tiro de guerra. Eu servi o tiro de guerra em Maringá durante 9 meses como soldado. Um soldado que foi fustigado pelo inimigo. O trem difícil que é aquele, irmão. Último acampamento do exército. Olha a imagem do soldado. Nós sofremos, irmão, tudo que você possa imaginar.
mergulhamos, dormimos molhados, ficamos sem comer 3 dias, aquela injustiça. E tinha um pessoal que era mais bem de vida um pouco. Eu imagino você, a gente não tinha condição. Irmão, quando eu casei eu tinha uma bicicleta, para você ter noção da minha condição de vida familiar. Só para começar, então eu era um soldado mais quebrado ainda do que quando eu casei, um soldado raso e quebrado. Tinha um pessoal que era soldado, mas melhor de vida um pouquinho. O exército brasileiro, não sei se você sabe ou não, na Super Interessante saiu uma reportagem sobre o exército brasileiro. O exército brasileiro aguenta 2 horas de guerra, 2 horas. Se os Estados Unidos estacionar hoje o Eisenhower, um porta-aviões aqui no Rio de Janeiro, falar: vem para o fute, vem para a guerra, você sabe o que é que vai dar? Nós aguentamos lutar 2 horas, acabou a bala. Ou a gente ganha ou a gente perde. 2 horas, sei lá se vai mudar isso agora, mas até hoje durava 2 horas o nosso arsenal militar. E tinha uma turma, mais condições um pouco financeiras, emprestava as coisas para o exército: barco, lancha, caminhonete para levar comida. Exército do interior do Brasil. É um exército mais ou menos, não era um exército assim do Rio de Janeiro. O exército lá do interiorzão do Paraná. O tenente então reúne a tropa, 300 meninos sentados na frente dele. Ele fala assim: gostaram do acampamento? Ô irmão, nós estamos molhados com fome, faz 3 dias sem comer. Eu já estava bravo com meus amigos andando de barco, com meus amigos melhor de vida, comendo lá com os oficiais, e a gente ali com o pé inchado, molhado, sem jeito. Ele falou assim: gente, aqui é um lugar humanitário, vocês podem falar, se alguém tem alguma coisa para reclamar, levanta a mão. Eu levantei a mão. Minha mãe é socióloga, irmão. Minha mãe, professora de sociologia, foi acostumada a reclamar do que eu quisesse reclamar e não ser reprimido. A mãe de esquerda é a benção. Levantei a mão, o tenente falou: pois não? Nome e número, eu falei 165, Caetano, pode falar. Falei: ô tenente, eu queria reclamar da injustiça que é o exército. E eu fiz um discurso, eu falei da situação da tropa, eu virei tipo, você já viu Mel Gibson no filme Braveheart, que ele fala assim, desfilando no meio da tropa, com aquela musiquinha de fundo, e eu achando que eu estava arrebentando, e eu falei, eu reclamei, eu dei motivo, eu disse tudo que eu achava, e o tenente olhando para mim, com aquela cara de tenente, e eu falei da injustiça, da desigualdade social, do tanto que nós sofremos, que se eu fosse rico igual meus amigos, então eu podia estar andando de barco o final de semana todo. Que palhaçada é essa? E o tenente olhando para mim. A hora que eu terminei, ele falou: terminou, soldado? Terminei. Ele falou assim: então, pelotão, em homenagem ao soldado 165. E ele começou: de pé 1, 2, sentado 1, 2, 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 flexão 10, 20, 50, abdominal, irmão, tinha acabado o acampamento, nós corremos mais 10 quilômetros, e a cada quilômetro ele falou assim: vocês estão cansados? Estão? Então, é homenagem a 165, e eu fui quase que espancado. A hora que nós chegamos no tiro de guerra, ele reuniu a tropa, a hora de ir embora para casa, acabou a tortura. Ele falou assim: atenção pelotão, menos o 165, dispensado. Pensa no pátio do exército, imaginou o pátio? O tenente veio andando lá de longe assim, olhando para mim. Eu fiquei pensando: vou ser preso? O que vai acontecer? O que deu agora? Chegou do meu lado, ele falou assim: tudo bem? Eu falei: sim, senhor. Melhorou? Sim, senhor. O soldado, meia volta. Eu dei meia volta. Tinha uns 4 barcos assim, tudo sujo de lama. Falou assim: você está vendo esses barcos aí? Sim, senhor. Falei: então, é o barco da injustiça. Você vai lavar esses barcos antes de você ir embora, para você aprender nunca mais reclamar na sua vida. Isso era 3 da tarde, eu fiquei até umas 11 horas da noite lavando barco, mansinho,
amansado. Porque o soldado, esse é o soldado, ele não tem vontade, ele vai lavar o barco, ele vai fazer o que o comandante mandar, e é melhor obedecer. Você está achando que a vida está ruim para você, irmão? Você é um soldado. Jesus não falou que seria fácil, não. Ele não prometeu, pelo contrário, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, a aflição está aí. Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É a disciplina do atleta, que tem esperança de ganhar a prova, senão ele não treina. Tem esperança de ganhar, porque senão ele não é disciplinado o suficiente com a sua alimentação, com os seus horários. É a disciplina do lavrador, é a esperança do lavrador. Eu fui criado no interior do Paraná, lavouras e mais lavouras e mais lavouras de soja, de trigo, de algodão. O lavrador, ele age pela fé, irmão, ele joga a semente e espera. Ele espera. Há inúmeros fatores fora do controle dele, mas ele espera, porque ele sabe que a semente irá nascer. Essa deve ser a nossa cosmovisão. Nós enfrentamos a vida como soldado, como atleta e como lavrador. Nós enfrentamos a vida compartilhando a palavra de Deus que foi edificada em nós. Nós enfrentamos a vida não na nossa força, mas na força que vem de Deus. Vem o grupo de louvor aqui, por favor. Quero orar com você nesse final. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eu não sei, querido, quanto a você, o quanto essa palavra falou ao seu coração, o quanto dessas verdades que foram ditas falaram ao seu coração. Eu não sei se você anda desanimado com o mundo como ele é, com as situações que nós enfrentamos como filhos de Deus, as contrariedades que você enfrenta na vida. Assim como o apóstolo Paulo, você e eu fomos lançados por Deus na vida que é essa batalha. E essa batalha, querido, é vivida com a graça de Deus no nosso coração. É vivida à medida que nós entendemos que Deus está em nós e que nós estamos edificados em Deus. Nessa noite, o que eu venho dizer a você é isso: seja fortalecido, não no poder que sai de você mesmo, mas no poder de Deus que repousa no seu coração. Nessa noite, querido, talvez você não tivesse a consciência antes, e você ganhou a consciência nessa noite, dizendo: Senhor, o Senhor construiu uma história em mim, e eu quero viver essa história do Senhor sendo sal e luz, vivendo como sal e luz, confiado naquilo que o Senhor já construiu no meu coração, confiado naquilo que o Senhor já fez em mim. Talvez essa noite, querido, você esteja enfrentando sofrimentos na vida, dificuldades que vão além da sua capacidade de controlar, além da sua capacidade de compreender. E nessa noite eu digo para você, a palavra de Deus diz a você: suporte o sofrimento com a certeza da vitória. Suporte o sofrimento com a certeza de que Cristo está em você, como um bom soldado, como um atleta, como um lavrador que está cheio de esperança no coração. Quero convidar você a ficar de pé, se você puder. Nós vamos cantar essa canção. E enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você, se você pudesse e quisesse, nós queremos terminar, eu quero terminar este culto, ou pelo menos a minha parte neste culto, orando com você. Talvez você possa dizer: olha, eu preciso mesmo enfrentar situações na minha vida, eu preciso mesmo dessa graça de Deus para vencer as situações que se estabeleceram na minha vida, como um bom soldado,
como um bom atleta, como um bom lavrador, que coloca a esperança no Senhor e não em si mesmo.